O ateísmo é definido como a negação da existência de Deus ou de qualquer divindade. É uma visão de mundo que, apesar de sua crescente popularidade, está longe de ser inquestionável. Muitos ateus afirmam que sua posição é baseada exclusivamente na razão e na ciência, porém frequentemente recorrem às falácias e equívocos para sustentar seus argumentos. Neste vídeo exploraremos algumas das falácias mais comuns do pensamento ateísta, com foco especial no argumento do sofrimento. Bom, amigos e amados irmãos, este vídeo vai ser aqueles vídeos sobre ateísmo e apologética. Já aproveita, deixa seu like, curte e deixa seu comentário, pois é muito importante para o engajamento do vídeo. Vamos começar sem delongas. Vamos começar falando das grandes falácias do ateísmo. Falácia número 1. A carga da prova. Muitos ateus afirmam que a responsabilidade de provar a existência de Deus recai exclusivamente sobre os teístas. Embora seja verdade que quem faz uma afirmação deve sustentá-la como evidências, o ateísmo não é apenas uma negação passiva da existência de Deus, porém frequentemente se manifesta como uma crença ativa de que Deus não existe. Sendo assim, os ateus também devem fornecer justificativas sólidas para essa crença. O segundo também é muito conhecido: a confusão entre ciência e filosofia. Muitos ateus alegam que a ciência refutou Deus, porém a ciência, por sua própria natureza, trata apenas do mundo físico e não pode determinar a existência ou inexistência de uma realidade transcendente. A questão de Deus é filosófica e metafísica e não pode ser reduzida simplesmente a experimentos de laboratórios. O terceiro, o mau entendimento da religião. Ateus frequentemente criticam caricaturas da fé religiosa em vez de enfrentar as melhores e mais bem fundamentadas argumentações teístas. Argumentos sofisticados como o argumento cosmológico, o argumento ontológico e o argumento teleológico são frequentemente ignorados ou mal representados. O quarto é a moralidade objetiva sem Deus. Muitos ateus defendem que a moralidade pode existir independentemente de Deus. No entanto, sem um fundamento transcendente, a moralidade torna-se subjetiva e relativa se a moralidade é apenas um produto da evolução e da convenção social. Então não há base objetiva para condenar atos considerados imorais, universalmente, como assassinato ou genocídio. E também temos o mais famoso dos argumentos ateísta, o argumento do sofrimento. O mais comum e usado pelos ateus contra a existência de Deus é o problema do sofrimento. A lógica por trás desse argumento é a seguinte: 1. Se Deus é bom e todo-poderoso, ele não permitiria o sofrimento. Segundo, o sofrimento existe, logo Deus não pode ser bom e todo-poderoso ao mesmo tempo, ou simplesmente não existe. Essa linha de raciocínio parece convincente à primeira vista, porém contém falhas profundas. Vamos agora refutar o argumento do sofrimento. Primeiro, o livre-arbítrio e a existência do mal. Um dos maiores dons que Deus concedeu à humanidade foi o livre-arbítrio. Isso significa que os seres humanos podem escolher entre o bem e o mal. O sofrimento muitas vezes é uma consequência direta das escolhas erradas feitas por indivíduos. Se Deus eliminasse todo o sofrimento, ele também eliminaria a liberdade humana, transformando-nos em robôs incapazes de tomar decisões morais. Segundo, o sofrimento como ferramenta de crescimento. O sofrimento não é necessariamente algo mal em si mesmo. Muitos dos maiores aprendizados da vida vêm através da dor e da adversidade. Pessoas que enfrentam desafios muitas vezes emergem mais fortes e sábias. Se Deus existe e deseja o nosso bem, permitir que passemos por dificuldades pode ser um meio de amadurecimento e desenvolvimento espiritual. Terceiro, uma perspectiva eterna. O argumento do sofrimento muitas vezes ignora a possibilidade de uma realidade além desta vida.
Se Deus existe e há uma vida após a morte, então os sofrimentos deste mundo são temporários em comparação com a eternidade. O cristianismo, por exemplo, ensina que Deus tem um propósito maior e que o sofrimento terreno será recompensado na vida eterna. Quarto, a hipocrisia do argumento. Se a existência do sofrimento prova que Deus não existe, então a ausência de sofrimento provaria que Deus existe? Certamente não. Além disso, muitos ateus que utilizam esse argumento continuam vivendo como se houvesse sentido e propósito na vida, o que entra em contradição com a ideia de que tudo é resultado do acaso e da indiferença cósmica. O ateísmo, apesar de sua pretensão de ser racional e lógico, frequentemente se baseia em falácias e premissas equivocadas. O argumento do sofrimento, embora emocionalmente poderoso, não prova a inexistência de Deus, quando analisado de maneira racional e filosófica. O sofrimento pode ter um propósito, estar relacionado ao livre-arbítrio e ser visto sob uma perspectiva maior. A existência de Deus continua sendo uma questão profunda e complexa que exige reflexão e estudo sério, e não apenas rejeição com base em falácias superficiais. Bom, amigos e amados irmãos em Cristo, espero que você tenha compreendido um pouco sobre esse assunto. Existem várias falácias no meio ateísta sobre a existência de Deus, principalmente críticas à religião, às escrituras sagradas, algum tipo de erro ou contradição. Por mínimo que seja, ele toma isso como um forte argumento, porém nada disso reforça a ideia que Deus não existe, pois o ateísmo, ele fala que Deus simplesmente não existe. E tudo isso, o sofrimento, esses argumentos, não põem à prova a existência de Deus, apenas põem à prova a questão do caráter de Deus no máximo, mas nunca a questão da existência, pois a própria lógica, o argumento cosmológico, teleológico, o argumento da contingência e o ontológico já afirmam sobre a existência lógica de um Criador que está fora do espaço-tempo. Que você possa refletir sobre esse assunto. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.